Olá, alunos. né, Voltando agora ao início das aulas, introdução à pesquisa operacional, ou seja, os seus conceitos iniciais. Nós vamos ter uma parte teórica, só comentando de onde é que veio a pesquisa operacional. Então, para que é que serve a PO? O que é a pesquisa operacional? Nada mais é do que uma ciência que surgiu para resolver de uma forma mais eficiente os problemas de administração das organizações, das empresas. Então, o foco é o quê? Está acelerando o desenvolvimento, provocando, uma modernidade nas atividades, provocando um melhor entendimento do que é que se deve fazer para cada recurso, para cada cenário. Então, a PO, no caso, visa estar trabalhando o quê? De uma forma a desenvolver a complexidade que a gente tem, com mais desenvolvimento, as coisas foram ficando mais complicadas, ou seja, a produção, a distribuição dos recursos, a utilização ótima dos recursos, a gestão da organização, tudo veio se complicar um pouco. Então, a lógica, a gente está trabalhando de modo a resolver esses diferentes problemas que tem na empresa, de coisas às vezes que são dependentes umas das outras, de modo a estar gerenciando mais eficientemente. Então, o objetivo é o que a gente pode fazer melhor, sem prejudicar um outro. Qual seria essa solução ótima que faz bem para todas as partes envolvidas? Então, o problema é gerir para obter uma melhor eficiência, uma melhor eficácia dentro da organização como um todo. Aí, como eu vou fazer isso? Através da pesquisa operacional. Então, a origem dela vem da parte de operações militares, desde a época da Segunda Guerra Mundial, onde eles trabalharam, os militares, junto com cientistas, para resolver problemas de posicionamento de radar, armazenamento de munição, transporte de tropas, soldados, etc. Então, a aplicação desse método científico e de ferramentas matemáticas em operações militares passou a ser chamada de pesquisa operacional, ou seja, pesquisa de operações, das operações militares. Então, tudo isso não vem de agora, vem de muito antigamente, foi dado o fundamento para modelagem matemática, para entendimento, e a partir daí depois foi só lapidado para, como eu falei, as questões militares. E depois para questões empresariais. Então, o que é a pesquisa operacional? É o estudo das operações, tá? É o estudo das atividades lá da empresa. Então, a pesquisa das operações, ou seja, a pesquisa das atividades de uma organização. Então, uma abordagem científica voltada para a tomada de decisão. Então, o foco mais para a gente é ajudar, o gestor, da empresa, o gerente, a tomar decisões mais acertadas a respeito dos seus recursos, a respeito dos seus materiais, a respeito da sua mão de obra e assim por diante. Então, um conjunto de métodos e modelos matemáticos aplicados, a essa resolução desses problemas complexos das operações do dia a dia da empresa, das atividades em geral, em uma organização, é o que a gente chama do estudo da pesquisa operacional. O impacto é bem significativo porque você vai deixar a empresa de ter eu acho que, se fizer assim as coisas vão ficar boas. Então, tu vai deixar o eu acho que para eu calculei que. Então, é uma coisa que eu até falo na sala de aula é isso. Você sente mais confiança no eu acho que ou no eu calculei que. De repente a pessoa até calculou errado, mas você sente mais confiança na pessoa que disse que calculou que deve ser feito essa ou aquela atividade, deve ser feito essa ou aquela mistura, esse ou aquele corte, aquela produção e assim por diante. Então, é para tirar o eu acho, o empirismo, e colocar, no caso, no cálculo, tá? Na determinação por uma modelagem matemática. Então, a pesquisa operacional visa a gente, ajuda a gente a trabalhar dessa forma, tá? Uma forma mais determinística. Então, o foco é você conseguir entender a realidade, entender os fenômenos, entender o que é que se tem dentro da empresa, fora, o que é que afeta uma coisa ou outra, modelar isso matematicamente e fazer o eu calculei que deve ser feito isso, tá? Para ajudar na tomada de decisão. Então, essa ciência da administração, pode estar trabalhando em negócios, economia, indústria militar, civil, governos, hospitais, etc. Então, tudo isso a gente pode estar trabalhando com a pesquisa operacional. Então, há vários ramos. Tá? Para desenvolver isso, trabalhamos com a programação matemática, uma programação linear. Tá?
problemas de distribuição de recursos, de transporte, planejamento de produção, corte de materiais, programação linear, dinâmica, inteira, otimização global e assim por diante. Normalmente, a primeira etapa vocês veem comigo em pesquisa operacional 1, já o restante já com o professor Arlen em pesquisa operacional 2. Onde vocês vão estar desenvolvendo com ele, de repente, questões na estatística, teoria de jogos, teoria das filas, simulação, gestão de estoque e coisas nessa linha. Então são duas, né, profundidades, né, o primeiro momento comigo, o segundo momento normalmente com o professor Arlen. Então alguns exemplos, né, de problema de decisão. Se tem tanto de matéria-prima quanto mão de obra é limitado, qual a quantidade de produto vai maximizar o lucro da empresa? Se um dado combustível é obtido de uma mistura de produtos a preços variados, qual considera a composição de menor custo, mas com o mesmo poder calórico, né, calorífico, né, para ser suficiente para gerar combustão? Tem vários caminhos que ligam duas cidades, qual que propicia o mínimo gasto de combustível ou de tempo, né, o que é que ficaria mais eficiente? Então, a resposta a essas perguntas pode ser através do eu acho que ou através do eu calculei que aí eu usaria a parte de pesquisa operacional para eu calculei que deve ser feito isso, né, ou aquilo, como melhor opção. Aí, como eu comentei, várias formas você pode empregar, né, em várias situações. Né, tem uma região com casas, aí eu quero fazer a ligação da rede de água. Então, para gastar o mínimo de tubulação, qual é que eu vou usar, como é que eu vou trabalhar. A parte de ativos financeiros, com a melhor combinação para gerar o melhor retorno, com o menor risco. Né, o espaço no armazém é limitado, então quanto que eu devo pedir de material, em que momento, né, para poder atender a demanda. Então, tudo isso são respostas que a PO vem resolver. Um exemplo que eu gosto de estar trabalhando, né, dinâmico, engraçado, para poder ajudar o aluno a fixar, é o que a gente vai ver agora. Então, um problema que pode ser modelado. Então, várias formas de problema eu posso modelar, mas um caso aqui como social, que talvez já tenha ocorrido com alguém. Então, nesse planejamento social, você tem duas namoradas. Eu coloco aí a Scarlett e a DM. Qual a tua decisão? De um modo geral, a maioria, né, se você pudesse escolher, vai planejar sair com as duas ao mesmo tempo. Tá certo? Estou errado? Né? Então, mas também de um modo geral, né, as namoradas não querem estar dividindo a atenção do namorado com outra. Tá? Bora dizer, faz de conta que são ciumentas, mas elas estão certas nisso. Tá? Então, para não dividir a atenção. Então, sair todo dia também não dá, porque você tem algumas limitações. Por exemplo, dinheiro, dentre outras coisas, e tempo para estar saindo todo dia. Então, para garantir a felicidade, a gente vai usar a PO para resolver esse problema, né, e você ter que decidir quantas vezes vai sair por semana com cada uma das suas namoradas. Então, X1, quantas vezes você vai sair por semana com a Scarlett. X2, quantas vezes vai sair por semana com a Demi. Então, esse X1 e X2 é o que a gente chama de variável de decisão. É o que você decide, quantas vezes sair com cada uma das namoradas. A variável de decisão é aquele valor, então, que representa aquilo que você vai resolver. Tá? É o cerne do teu problema. O que é que você pode escolher, né? Pode decidir. Então, veja que a princípio você quer sair quantas vezes puder, né? Ou quantas vezes der com cada uma. Mas, como eu comentei, tem problemas. A nível financeiro, por exemplo, cada vez que você sair com a Scarlett, que é um pouco mais chique, que é um lugar mais caro, você gasta R$ 180. Já com a Demi, que já é um pouquinho mais barato, né, os passeios que ela gosta de fazer, aí já é R$ 100. Então, isso é o coeficiente que você vai colocar na frente de cada variável de decisão. Tá? Mas lembre que você também vai ter um teto. Pode sair no máximo, gastar por semana, fazendo de conta, R$ 800. Tem que estar se endividando, né, ainda mantendo teus custos, teu balanço em dia. Então, a gente teria que você teria para X1, 180x1, às vezes pode sair, e se fosse o mesmo raciocínio com a DM, 100x2. Tá? Então, a gente tem aí, no caso, perdão pessoal, então aqui, em vez de por mês, tá por semana. É a nossa referência. Aí, na semana.
Ai. Então, quantas vezes vai sair, né, com cada uma por semana, vai estar sendo trabalhado, né, com essa equação. Então, 180x1 mais 100x2, menor ou igual a 800. Ou seja, o número de vezes que vai sair com a namorada 1 vezes 180, mais o número de vezes que vai sair com a namorada 2 vezes 100. Tem que ser menor ou igual a 800, que é o valor que você tem disponível. Ok? Aí, a nível de tempo, você tem que, quando vai sair com a DM, é 4 horas o teu encontro, quando vai sair com as cartas, coisa de 2 horas. Aí você também tem a limitação, porque você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer outras atividades, então pode sair no máximo 20 horas, né, de lazer por semana. Aí então, mesma lógica de raciocínio, x1 vezes 2, x2 vezes 4, menor ou igual a 20. Então a tua restrição é essa, tá? Por tempo, 2 horas por cada encontro com a namorada 1, mais 4 horas por cada encontro com a namorada 2, menor ou igual a 20. E o custo financeiro 180 com a namorada 1, 100 com a namorada 2, menor ou igual a 800. Então essas são as suas restrições. Falta agora um objetivo, que como a gente comentou, é sair o maior número de vezes possível, né? Esse que seria o teu objetivo. Então maximizar x1 mais x2. Você maximizando isso, né? Ou seja, o número de encontros sendo o maior possível. Então suponha que você gosta mais de uma do que outra. Também pode colocar isso no comando. Então, assim você pode criar um índice que representa isso. Então, você gosta mais da Demi do que da Scarlett, então coloca lá 2x2. Você gostou dela o dobro, né? Então, aí a questão. Então, a modelagem passa a ser essa: maximizar x1 mais x2, sujeito às restrições 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 20, e assim vai para outra. Tudo isso maior que zero. E se você tem, como eu falei, a questão de gosta mais da outra, a mesma coisa, só coloca o 2 aqui. Tá? Jogando isso no lindo, aí você vai ter essa resposta. Né? Vai sair ali 6 vezes. 2 vezes com a namorada 1, 4 vezes com a namorada 2. Onde você vai estar gastando todas as horas e ainda vai te sobrar R$ 40. Professor, como é que o senhor sabe que sobrou aqui R$ 40? Que é essa variável aqui de folga ou excesso. 2 e 4, as vezes que você vai sair. Então vai sair 2 vezes, aqui 4 vezes. Então 2 vezes 2, 4. Né? 4 vezes 4, 16. 16 mais 4, 20. Aí bate. Tá? Aí fazendo substituição, você vê também aqui que vai estar sobrando, né, os seus R$ 40. Então é essa a lógica. Então ele vai te dizer quantas vezes você tem que sair, né, e o que você gastou. Aí você tira a prova depois substituindo os valores. Tá? A gente viu isso em sala, pessoal. Aí a mesma coisa para o outro cenário. Tá? Vai sair só 5 vezes com a outra namorada e ainda vai te sobrar R$ 300. Então o que é que isso diz pra gente, né? Não sair com as Carlas, sair 5 vezes com a Demi, que é a menina que tu gosta mais. Então, conclusão, né? O software te recomenda ter apenas uma namorada, matemática não erra, né? Te comporta. Então, essa que é a lógica. Então, nesse módulo lúdico, a gente conseguiu ver, né, o entendimento. Então, basicamente, é você modelar matematicamente o problema. Ver o que é restrição, ver o que é objetivo, ver esse conjunto de restrições, qual o valor máximo para cada uma. E a partir daí você vai entendendo e vendo a lógica. Eu coloco para vocês alguns exercícios aqui para vocês estarem treinando. Tem aí a função. Tentem verificar, né, e abordar cada um. Comentando um pouco esse, você tem aqui uma marcenaria, 60 metros cúbicos, de madeira, matéria-prima disponível, e aqui no caso mão de obra disponível, 40 horas, homem-hora, né, para estar trabalhando. Aí você tem como variáveis de decisão quantas mesas, né, e quantas cadeiras vai fazer. Tá? Mesas e cadeiras, é que você tem aqui. Então, para fazer a mesa, gasta 7 metros e 3 horas. Para fazer a cadeira, 4 metros e 5 horas. Aí o preço de venda é 1.500 respectivamente. Então, qual é o foco aqui? É lucrar. Então, quanto mais você vai lucrar,
né, conforme a tua decisão do que produzir. Então, a variável de decisão é isso. O que é que eu tenho que produzir? Aí, entre mesa e cadeira, está aqui x1 para a mesa, x2 para a cadeira. 1.000 está aqui o valor, 500 outro valor, porque é o que eu arrecado, né, na hora que eu faço isso. E os valores de 3, né, e 5, referente à mão de obra, e de 7 e 4, referente à matéria-prima. Tá? O 40, que é o máximo que eu posso ter de mão de obra, e 60 é o máximo que eu posso ter de matéria-prima. Aí eu coloco isso aqui, pego para jogar no Lindo, vou ter lá a minha resposta. Tá? Então é tudo essa questão. Vê o problema, entende o problema, vê o que é decisão do problema, vê o que é que te restringe o problema e a partir daí vai fazendo a modelagem. Tá? Aí, turma, leiam as questões, tentem fazer, né? E na próxima aula a gente tira a dúvida. Ok? Então, obrigado a todos, até bons estudos, até a próxima aula.